Olá, eu sou a Kendra. Eu sou a Isadora. Eu sou a Heloísa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa temática, que seria a sexualização precoce e pedofilia. Eu vou começar falando então sobre a pedofilia. O que é a pedofilia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela é um distúrbio ou um transtorno psicológico. São pessoas normais na sociedade, porém ela se torna criminoso quando ela tem atos com ou sem usar a violência com uma criança menor de 12 anos, ali entre seus 6 e 8 anos, e essa pessoa sendo maior de 16. A pedofilia é considerada crime? Ninguém pode ser punido por ter algum distúrbio ou transtorno psicológico. Então, como é que a gente pune esses pedófilos? A gente chama de estupro de vulnerável, onde pode se pegar prisão de 8 a 15 anos. E ele tem um diagnóstico também, nem todo mundo pode ter, né, esse distúrbio. E essa pedofilia, quando ela tem um diagnóstico, ela tem cura. É apenas tratamento, esse tratamento tem que ser constante. Muitas vezes eles não são eficazes. E como eu falei antes, né, nem todos são considerados então pedófilos. O abuso contra a criança, física, psicológico e comportamental. O física, ele provoca dores constantes nas regiões íntimas, lesões físicas gerais como a hemorragia, hematomas e fraturas. A psicológica é o comportamento antissocial, diferentes, dificuldade de adaptação afetiva. O seu comportamento é pavor em contato com adultos, às vezes na escola ou quando sai, não gosta muito de sair também. A dificuldade de aprendizagem, a perda da autoestima. Aqui então a gente tem algumas estatísticas, que é 1 a cada 5 meninas e 1 a cada 20 meninos já sofreram algum tipo de abuso sexual. A gente pode perceber então, né, que a maioria é com meninas. Então 1 a cada 5 meninas e 1 a cada 20 meninos. Então a gente pode perceber que dá uma boa mudada nesses números. 25% dos casos o pedófilo já foi alguém que sofreu algum abuso. Querendo ou não, é bem pouco, né? Para tantas pessoas que abusam, apenas 25% do caso já foi alguém que sofreu com isso também. Vale ressaltar que muitos pedófilos, por eles terem uma sexualidade pouco desenvolvida, eles procuram alguém que também tenha isso, no caso, as crianças. Cerca de 80% dos casos de abuso acontecem no próprio lar, pode ser tio, algum vizinho, pais, padrastos. Ali então no nosso gráfico, de 15 a 19 anos, já sofreram violência sexual, 5,20%, a violência psicológica, 7,6% e a violência física, 28,30%. De 10 a 14 anos, a violência sexual, então, 10,5% e a violência física, 13,30%. De 0 a 9 anos, esse número dá um salto muito grande e a violência sexual é para 35%. Aqui a gente tem outro gráfico, que daí é a pedofilia no Brasil, que foi ali no período de maio de 2003 até fevereiro de 2010. O azulzinho seria o sexo masculino e o laranjinha o feminino. A exploração sexual, então, a gente tem 82% é o feminino, o tráfico de crianças e adolescentes, 81% feminino, abuso sexual, 79% feminino e a pornografia, 70% feminino. A gente pode perceber, então, como o número em azul, ele acaba sendo menores, né, do que acontece com mulheres. Qual a importância, então, da gente abordar esse tema? A gente saber, conhecer sobre, a gente prevenir, a gente denunciar. Aqui também tem a pedofilia, crime, então Disque 100, denuncie. Temos outros meios para denunciar, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Polícia e o Disque 100. Então aqui a nossa reflexão. O abuso sexual na infância tem sido relacionado a severas consequências para o desenvolvimento infantil. Como eu falei antes, né, a perda de autoestima, a dificuldade de aprendizagem. Por isso a prevenção deve ser iniciada o mais cedo possível, quando a criança começa a ter comportamento de sexualidade, começa a compreender o seu corpo, os pais já devem orientá-la, né, para que não permita que ninguém toque em seu corpo sem sua permissão e quando tocar ela conseguir denunciar e não ter medo disso. Então seria isso, obrigada pela atenção. E eu botei a frase: abominável e desprezível crime é a pedofilia, que de forma presente e destrói futuros. Aqui estão as minhas referências.
Bom, eu acho muito interessante, parabéns, porque isso é um tema que é muito interessante ser abordado na escola, principalmente, para realmente alertar as nossas crianças desse crime, que é realmente abominável. Eu gostei muito do teu tema, eu achei extremamente necessário que no Exigisse a gente não costuma ter essa visibilidade para uma coisa que é tão recorrente na nossa sociedade. Dando continuidade ao tema que a Isadora falou anteriormente, eu decidi falar sobre sexualização infantil e infantilização feminina. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema para a gente enfrentar o machismo. O machismo seria uma relação de poder entre homens e mulheres. Também escolhi para a proteção de jovens da abertura à pedofilia, como a Isadora falou anteriormente, e a pedofilia ela está presente em diversos setores da nossa sociedade. Eu também escolhi para propor uma democratização da indústria cultural e da mídia. A indústria cultural e a mídia é aquela que utiliza o que está vendendo mais para obter lucro. Então, se o que está vendendo é a cultura indiana, ela produz filmes e séries sobre a cultura indiana. Se o que está vendendo é uma mulher ou uma criança se sexualizando, ela vai produzir filmes e séries sobre isso. Então, ao propor uma democratização, o que a gente sugeria, iria sugerir, no caso, seria que esses filmes e séries, livros e revistas, eles fossem atender a todos os públicos, desde crianças até mesmo adultos. Eu também escolhi isso para a gente discutir, para não atacar somente os efeitos, mas sim as causas. Sexualização na infância. A sexualização ela não começa na infância, ela começa no útero, porque desde que uma mulher descobre que esse bebê é do sexo feminino ou masculino, já começam piadinhas e comentários como meus parabéns, é um menino, ou meus pêsames, é uma menina, frases assim. E eu também coloquei aqui algumas frases que, segundo pesquisas realizadas dentro da nossa própria sala, a grande maioria das meninas já acabou por ouvir, como essa vai dar trabalho, já pode casar, já pode preparar a espingarda, e olha lá gente, já tem corpinho de mulher. Sexualização na infância. Desde pequenas, a forma como meninos e meninas são tratados é completamente diferente, seja dentro da própria casa, seja na escola, seja na família. E desde pequenas as mulheres elas acabam por serem vistas como acessório. Então, se uma garota sai com o pai, é para cuidar do pai para a mãe, para garantir que o pai não vai trair a mãe. Ou ela tá em casa para ajudar a mãe a limpar a casa. Enquanto, na maioria das vezes, o filho está na rua se divertindo, a garota ali de 10, 11 anos está lá limpando a casa e assumindo um papel que não era para ser dela. Sexualização na infância. Aqui eu coloquei como exemplo a MC Melody. A MC Melody ela tem 16 anos atualmente. O nome dela, na verdade, é Gabriela, e ela começou a produzir músicas com 7 anos. Desde que ela era pequena, o pai dela sempre incentivava ela a escrever as músicas, a cantar essas músicas, no caso, e a também a dançar. E o pai dela chegou até mesmo a ser investigado por conta de estar sexualizando a filha, mas ele foi absolvido. A Melody, então, ela começou a escrever músicas com letras mais, digamos que tranquilas, com coisas tipo você vai ficar me querendo porque eu só posso namorar depois dos 15. Mas desde pequena ela já escrevia músicas sobre beijar, sobre namorar e diversas problemáticas. Ela tinha letras problemáticas, no caso. Mas afinal, o que seria a objetificação? A objetificação seria transformar uma mulher em um objeto, digamos assim, e a aparência dessa mulher importaria mais do que tudo que a define como um indivíduo. Então, não adianta essa mulher ter um diploma, não adianta que ela tenha estudado em uma das melhores faculdades do mundo, se ela não for bonita de acordo com o padrão. A cultura da objetificação, ela surgiu na história da sociedade. Desde os tempos das cavernas, a mulher sempre teve um papel muito centrado no que ela faria, que seria cuidar dos filhos, acender o fogo, manter o alimento, enquanto o homem sairia para caçar. Isso acabou trazendo pra gente uma cultura muito de que a mulher ela era muito do lar e o homem era responsável por ver tudo. E também a fragilidade e a dependência sempre foram associadas ao feminino. A gente tem muito disso desde a Idade Medieval, ou então da Era Vitoriana, que teve toda aquela cultura de a mulher ser sempre muito feminina, de colocar coisas nos olhos, para os olhos se tornarem mais delicados, de usar lacinhos, de sempre tentar parecer mais nova, e a gente tem muito disso na sociedade atual. Aqui eu coloquei um caso que aconteceu em 2021,
jogadoras de handebol de praia norueguesas foram multadas em 1,5 mil euros por não usar biquíni. O uniforme masculino de handebol, ele costuma ser um short, que é mais larguinho, ele vem mais ou menos até a altura do joelho, e uma camiseta, e em alguns casos eles jogam sem camiseta. Já para as mulheres seria um biquíni, literalmente um biquíni. Então, aí a gente fica com aquele questionamento, né? Se eles estão praticando o mesmo esporte, por que o corpo da mulher tem que ser sexualizado enquanto o do homem pode passar ileso? Assim, aqui a gente tem a imagem da roupa que elas usaram no dia em que elas foram multadas. Não sei se dá pra vocês perceberem, né? Mas a roupa delas era extremamente curta, mesmo assim, para um esporte, comparado à roupa que os homens usavam. E ainda assim, elas foram multadas por estarem descumprindo as normas de vestimenta. Isso também acontecia muito com jogadoras de vôlei antigamente, né? Que os shorts que elas usavam eram praticamente calcinhas, se você parar pra pensar. E hoje em dia isso mudou, mas no handebol ainda tem esse certo preconceito. Eu coloquei sexualização em histórias em quadrinhos. Em histórias em quadrinhos, mangás ou então filmes, também tem muito dessa cultura, principalmente quadrinhos da DC costumam trazer muito disso. Eu acho que aqui a gente pode perceber, né, que tem uma mulher, o uniforme dela é extremamente curto, e tem essa mulher do fundo, a mulher gato. A mulher gato, ela tá comentando, mas o foco do quadrinho, na verdade, seria a bunda da outra mulher. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o homem ali, o Homem de Ferro, no caso, ele está passando completamente ileso dessa situação. Só que a mulher gato e ela não passaram. Elas tiveram que ser sexualizadas para aparecer nos quadrinhos. E eu também coloquei um quadrinho da Mulher Maravilha, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como eram as roupas. E se vocês repararem, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk, todos eles passam extremamente ilesos, né? Eles estão bem vestidos, eles estão cobertos. Já uma mulher, para ela aparecer na capa, ela tem que estar sendo sexualizada. Essa também é uma problemática muito recorrente na nossa sociedade. Atualmente ela está mudando, mas ela vem mudando de uns 5, 8 anos para cá. Mas desde 1930, quando os quadrinhos começaram a ser produzidos, eles costumam fazer muito disso, de sexualizar a mulher e colocar o homem como papel de forte, e ela só aparece para ser sexualizada mesmo, ela não tem um papel fundamental. Tanto que aqui era para ser um quadrinho da Mulher Maravilha, e aí você pensa, se a Mulher Maravilha estava em uma ilha cheia de mulheres, por que necessariamente ela ia precisar usar uma roupa tão curta assim? Fica uma reflexão, digamos assim. Eu coloquei aqui como reflexão final. Eu coloquei que ser mulher para o patriarcado é ser submetida a reproduzir estereótipos da feminilidade que limitam a possibilidade de expressar o que se é de fato. Mas isso é a nossa realidade material. O patriarcado ele é uma organização social que privilegia os homens em todas as nossas principais relações. Então, no trabalho, na política, na família, na religião, o homem ele é sempre priorizado. E ele também, o patriarcado também dá esse direito dos homens de tomarem decisões pelas mulheres. Eu também coloquei que não quer dizer que as mulheres elas não podem regular ou usar roupas curtas. Isso não as torna menos ou mais intelectuais. Obrigada pela atenção. Aqui estão as referências. Eu achei essa apresentação muito boa. Esse negócio da história de quadrinho, se tu para pra pensar, é muito verdade. Tu fica tipo até... É realmente assim. Parabéns, a apresentação foi ótima. Muito bem, Kendra, eu acho que é muito importante essa temática, porque a visão das mulheres, né, das meninas, ela precisa ser mudada, não para ser vista como um objeto. E também é muito importante falar sobre a sexualização na infância, né, porque acaba também tendo muito a ver com a pedofilia, porque esses homens enxergam as crianças como mulheres formadas, o que não é verdade. Então é isso, obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal, ative o sininho para notificar vocês. Deixe no comentário o que vocês querem ouvir. E é isso. Tchau!